Falar que eu tô com a macaca quer dizer que eu tô no espírito, é a mesma coisa. Não, mas tá. Som. Aí. Gálatas, capítulo 1. Ixi, é mais isso. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Para a liberdade nos libertou. Que ótimo. Casal lindo, tava com saudade de vocês, vocês dois mesmo. É Johnny também, né? Johnny. Que coisa, não? Você acha que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Que coisa, que bom que vocês aqui. Meu coração está alegre. Eu estou alegre. Estou alegre por causa de vocês. E a presença de vocês me abençoa, me edifica muito. Domingo para mim é... Tem semana que... Tem dia que Deus faz hora extra comigo e aí o dia se torna melhor que o domingo. Mas geralmente o domingo é o melhor dia para mim. Hoje no tempo da escola dominical, sangue de Jesus foi poderoso, foi poderoso. Tivemos um momento de oração aqui, um quebrantamento, depois dividiu as turmas. Eu sei que aqui pegou fogo no catecúmenos lá também. Deus foi dando palavra e a coisa foi demais, foi bom demais. Depois o Léo chamou a gente para comer na casa dele lá. Eu e o Sérgio fomos lá, pegamos a rapa, nem avisamos, gente. Mas, e agora a gente está aqui na presença de Deus. Isso é delicioso. A comunhão cura a gente, você sabia disso? A comunhão cura a gente. Às vezes você é meio tímido e aí você não conversa muito, mas só estar aqui já é um ótimo começo para curar o seu coração. É um ótimo começo. É um ótimo começo. E aí Deus vai dando conta do resto. Eu quero orar mais uma vez, porque, irmãos, apesar de eu estar alegre, desde ontem de manhã eu estou constrangido. Me sinto constrangido. Tenho me sentido constrangido desde ontem que eu levantei. Pela graça de Deus, me sinto constrangido porque eu não sei andar de acordo com o Evangelho, porque eu não sei honrar o Cristo que me salvou, eu não sei fazer as coisas que eu poderia fazer para honrar esse amor. Eu me sinto constrangido, eu não me sinto pesado, eu me sinto assim constrangido porque Ele me ama muito e eu quero poder fazer alguma coisa de volta para Ele. E eu me sinto indigno de estar aqui. Mas eu quero fazer o que Deus quer, quero deixar Ele me usar nessa noite para abençoar a sua vida. E eu estou muito feliz, eu creio que milagres Deus vai fazer aqui, pela fé, porque Ele quer mesmo. Vamos orar. Deus, eu me sinto constrangido pelo seu amor, Senhor. E eu me pergunto, como que eu vou fazer agora que o Senhor me perdoou? E o meu coração se enche de temor, porque eu não quero usar a liberdade para pecar. Eu não quero, Deus, eu não quero pecar, porque eu estou perdoado de todos os pecados. Deus, eu te amo muito e eu quero te amar ainda mais, Senhor. Não só agora, Deus, quando eu posso ser usado da melhor maneira que eu já vi o Senhor me usar, que é pregando a palavra. Mas também em todo o tempo, Senhor, quando isso aqui terminar. Senhor, seja conosco nessa noite, Tu és o nosso Pai. Eu te exalto, Senhor. Eu exalto o Senhor. A Sua misericórdia dura para sempre. Isso é de verdade mesmo, Senhor. Passam-se os anos e o Senhor continua nos convidando a seguir o Senhor e andar com o Senhor. O Senhor não se cansa do nosso fracasso, da nossa lentidão. O Senhor não se cansa da nossa teimosia. O Senhor não se cansa da nossa dureza. O Senhor continua, a Sua misericórdia continua durando, Senhor. Anos após anos. E de eternidade a eternidade, Senhor. Aqui nessa noite, então, eu venho como um filho do Senhor, servo do Senhor. E eu sei que em mim não há retidão. Eu não mereço a salvação que o Senhor me deu. Eu não mereço o chamado pastoral. Eu não mereço o ministério. Deus, eu não mereço ter pessoas que estão aqui para me ouvir, Deus. Eu não mereço, Deus, ter gente que ouve os meus conselhos entre os domingos.
no meio das semanas, pessoas que me procuram e pedem oração. Eu não mereço atrair as pessoas, Deus. Eu não mereço. Tem gente que me honra, tem gente que acredita nesse sonho, nesse projeto. E eu te agradeço. Muito obrigado, porque o Senhor tem sonho para cada um de nós aqui. Deixa eu ser um instrumento puro do Senhor nessa noite, um canal desobstruído, um canal limpo, para o Senhor passar, para o Senhor falar, para o Senhor tocar, para o Senhor agir, para o Senhor renovar, para o Senhor converter, quebrar, construir. Por favor, Senhor, faz a tua obra soberana nessa noite, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e eu não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos, que se intermeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não lhe interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Mais um pouco. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Cefas comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão.
E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo igual. Lemos bastante. Esse é basicamente um resumo, um esboço biográfico de Paulo. Nesses versículos que nós lemos, Paulo faz um esboço da vida dele, de como foi, de como ele se converteu, dos processos que ele passou, de como ele depois conheceu os apóstolos, depois de como ele teve comunhão com os apóstolos, pregou, começou a viver o ministério dele, teve atrito com os apóstolos, depois ele continuou a pregar o Evangelho e lutou pela verdade do Evangelho, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso é um esboço biográfico da vida de Paulo. Talvez você queira lá em casa mais detalhadamente, para fazer mais sentido do que eu vou compartilhar nessa noite, porque eu não vou explicar versículo por versículo, mas eu vou dar uma pegada geral para a gente poder entender algumas coisas. E eu queria aqui começar nessa noite falando sobre o versículo 10, que diz assim: eu estou procurando o favor dos homens ou o favor de Deus? Eu estou querendo agradar os homens ou a Deus? Se eu agradasse homens, não seria servo de Cristo. E um outro versículo, verso 15: quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sendo intenção, não consultei carne nem sangue. E aí vai para frente. Eu sou presbiteriano desde os 3 anos de idade. Meus pais desde 1993. Mas nos últimos dias eu tenho pensado como as igrejas pelas quais eu passei e que durante anos eu congreguei, foram igrejas que afirmavam seguir as doutrinas da Reforma Protestante, afirmavam seguir as doutrinas bíblicas, a doutrina calvinista, as doutrinas da graça de Deus, mas eu fui percebendo que, depois de um tempo, eu fui descobrindo que, na verdade, boa parte dos pastores presbiterianos que eu conheci, eles tinham medo daquilo que eles mesmos afirmavam que criam. E parecia que, eu não sei, talvez não seja em todo lugar assim, mas as igrejas que eu passei, a maior parte dos pastores que eu convivi, eles eram pastores que falavam assim: tem aquele negocinho da predestinação ali, mas vamos falar de outra coisa, que isso aí só dá problema. Parece que nós somos gente com crise de identidade, nós somos um povo com crise de identidade, porque nós afirmamos que nós temos uma tradição teológica de 500 anos, ou mais ainda. Nós cremos que as doutrinas da graça, a doutrina da eleição, da predestinação, está na Bíblia, que Jesus ensinou ela, porque os apóstolos ensinaram ela, mas parece que nós temos medo desse negócio. Então, quando a gente vai falar disso, eu ouvi muitas vezes os pastores passando batido pelo assunto, e a igreja que eu mais ouvi falar sobre
A doutrina da graça, da eleição, da predestinação é aqui, que eu que falo. Mas nos últimos dias esse negócio está pondo fogo no meu coração. O que muitas vezes eu ouvi pastores falar assim, isso aqui é assim, se for é para nós só, mas não vamos mexer com esse negócio que as pessoas vão brigar. Deus escolheu gente para salvar e outros ele não escolheu. Vamos deixar esse negócio de lado. Mas eu tenho dito nos últimos dias que a compreensão, o entendimento de que eu só sou salvo porque Deus me escolheu antes de eu nascer, antes de eu ter praticado bem ou mal. Isso é o que muda o meu jeito de ver Deus. Isso muda o meu jeito de viver, a minha segurança, o meu jeito de evangelizar, o meu jeito de me relacionar. A neura acaba. A confiança na fidelidade de Deus aos seus próprios planos e ao seu próprio nome me faz descansar, me faz leve, me faz livre, porque Ele é o autor da história, Ele sempre esteve lá, Ele é grande e soberano. Ninguém precisa motivar Deus para fazer nada, ninguém. Deus está mais vivo que qualquer um aqui. Por que Ele precisa da gente motivando Ele, gerando nele boa vontade para Ele fazer alguma coisa? Ele está mais vivo que nós. Ele nos criou. Ele sempre esteve mais vivo que nós. Por isso nós temos que confiar mais nele do que em nós. Porque Ele está mais vivo que nós. Ele é autoexistente. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Ele sempre existiu, ninguém criou Ele. E ninguém precisa mover Ele para algum propósito. Ele faz o que Ele quer, tudo segundo o conselho da sua vontade. Deus é soberano. O mundo está na mão dEle. E tudo que está acontecendo é assim a vontade dEle. E vai glorificar Ele no fim, quando Cristo voltar. E aí as coisas que são misteriosas para nós vão ser desvendadas. Nós vamos entender por que tanta coisa aconteceu. Agora nós temos que entender uma coisa. Como diz uma música da banda As Cities Burn. Se o seu Deus cabe dentro da sua cabeça, é porque Ele não é Deus. Como você entende alguém que é infinitamente maior do que você? Se você é finito, como que esse cérebro pequenininho aí consegue compreender alguém? Não existe um lugar que ia caber o cérebro de Deus, se Deus estiver certo. Não tem jeito, gente. Nós não vamos entender. Sabe o que nós vamos entender? O que Deus quiser que a gente entenda. E eu tenho convicção de que Ele rege a história, de que Ele cuida de todas as coisas, e o que Ele determina, Ele cumpre. Ninguém consegue impedir Deus. Nem meu pecado consegue impedir Deus. Se eu quiser adulterar a semana inteira, e Deus quiser me trazer aqui e me usar para converter, ressuscitar morto, Ele vai fazer. E Ele pega o sangue de Jesus e fala, está lavado, vai lá que eu vou te usar mesmo assim. O problema depois é do nome dEle, que é o nome dEle que está aí em xeque. Deus não precisa de ninguém, irmãos. Deus não precisa de nós. E domingo passado nós falamos do Evangelho da Graça, que o Evangelho estrangula a religião. Porque a única coisa que liga a gente até Deus é a gente crer. Não é o que a gente faz. É por isso que a gente não vive com medo de errar. Porque o que a gente faz não liga a gente a Deus. É o que a gente crê que liga a gente a Deus. Não quer dizer que a gente não tem temor de Deus, que a gente não odeia o pecado. Quer dizer que a gente não tem medo de viver. Porque nós estamos ligados de uma vez por todas através de Cristo. Nós estamos ligados de uma vez por todas através de Cristo. Se nós cremos em Cristo como nosso Salvador. O negócio é o seguinte, irmãos. Presta atenção aqui. O maior escândalo de todos é quando você vai lá e você fala o Evangelho, você prega o Evangelho, você fala assim, ó, você não tem que fazer nada, você só tem que crer em Jesus e está tudo resolvido. Aí o cara fala assim, mas então não tem que fazer nada? Mas o que eu tenho que fazer? E aí o cara não consegue crer no Evangelho. Ele não consegue crer que esse é o Evangelho, que Paulo está pregando o tempo inteiro, e que isso é o motor da paixão dele, e que essa é a fonte do poder. E é através disso que o Espírito Santo faz milagre o tempo inteiro. É através dessa fé que te livra de culpa, que te livra de caos, que te livra de angústia. Essa fé que te livra de qualquer necessidade de ter que fazer coisa para Deus. É por causa disso que as pessoas são transformadas, que as nações são transformadas, que o coração das pessoas passa de pedra para um coração mole, um coração de carne. É por causa dessa mensagem do Evangelho. É a mensagem que tira o
mão e coloco o poder na mão de Deus. Porque agora não tenho mais como manipular você. E eu confio no Espírito, porque Ele que vai fazer. Sabe por quê? Porque você está ligado com Ele através de Jesus. Você não precisa de mim. A questão é que quando nós chegamos nesse ponto, e aí nós pregamos o Evangelho, de duas uma. Sempre que o Evangelho for pregado integralmente, vai surgir uma pergunta. E a pergunta, de duas uma, ou a pergunta é, então não tem que fazer nada? E aí é o cara que não crê. Ou a pergunta é, então o que eu tenho que fazer? Porque o cara que não crê no Evangelho, ele vai fazer essa pergunta com sarcasmo e incredulidade. Então não tem que fazer nada? Isso aí é um absurdo. É por isso que está todo mundo pecando. Não, isso aí é uma outra heresia, que não é isso aí. Mas o cara que crê no Evangelho, ele escuta o Evangelho, ele entende. A pergunta que sobra para ele é, então o que eu tenho que fazer? Sabe por quê, irmãos? Porque você não tem que fazer nada para me religar a Deus. Aí eu começo a estar pronto para perguntar para Deus, então o que eu tenho que fazer com a minha vida? Vocês entenderam, né? Enquanto nós não entendemos que nós não precisamos nos religar com Deus, a não ser pela fé em Cristo, nós gastamos a nossa força tentando nos religar com Deus, através do peso da culpa e das coisinhas que nós vamos fazendo aqui, outra ali, o dízimo, aquilo ali e tal. A partir do momento que eu entendi que eu só preciso crer em Cristo, a pergunta se torna, então se eu não tenho que religar com Deus, o que é que eu tenho que fazer na minha vida? E é nesse momento que você está pronto para saber qual é o seu chamado. Porque agora você não está tentando fazer uma coisa que não precisa. Agora você tem gás para fazer uma coisa que Deus vai te mostrar o que é. Porque o cara que é convertido, ou ele gasta a vida tentando agradar a Deus para compensar a culpa e os erros que ele cometeu, e aí ele não consegue servir o chamado dele, porque ele vive para aplacar a ira. Ou ele entendeu a graça e ele fala, então tá bom, então eu vou fazer o quê se eu não preciso fazer nada? Aí ele está pronto para ouvir o que Deus quer dele. A gente não consegue ouvir Deus porque nós estamos muito preocupados tentando fazer o que Deus não pediu. Quando a gente olha para a história de Paulo, a gente enxerga umas coisas que eu quero dividir com você hoje. Porque antes da fé ser gerada no nosso coração, antes da gente mesmo nascer, houveram coisas que Deus preparou de antemão, junto com a nossa salvação. Nas últimas semanas, uma das perguntas que eu mais escuto é assim, uma das perguntas que eu mais escuto é, pastor, o que é eu que tenho que fazer, o que é Deus que tem que fazer? O que sou eu, o que é Deus? Eu não consigo entender. Eu falei, esse negócio é um processo, você vai entender isso. Mas eu quero falar nessa noite de coisas que eu e você não precisamos inventar, não precisamos queimar massa cinzenta, nós não precisamos virar o cabeção. Nós não precisamos preocupar, porque Deus já decidiu e Ele já fez. Tudo que a gente precisa fazer é escutar Deus. Mas não é a gente que faz, é Deus que faz. E isso acontece depois da nossa salvação. Depois que a gente entendeu o Evangelho da Graça. E a primeira coisa que eu vejo aqui na vida de Paulo é que a conversão, nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso. A tua conversão, ela aconteceu na hora certa. Porque depois que a gente converte, a questão aqui que nós vamos fazer da vida. Porque o céu jogou uma batata assando na minha mão. O que eu vou fazer com isso aqui? Primeira coisa que você precisa entender é que Deus te converteu na hora certa. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. E ele fala assim, Deus antes de eu nascer, Ele já me escolheu. Está no versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Mas ele fala assim, antes de Deus me chamar, aconteceu muita coisa na minha vida. Sabe o que aconteceu?
eu cresci, fui um judeu fiel. Na minha idade, eu era um cara que me avantajava demais no meio do judaísmo. Eu fiz muito mais coisas do que o pessoal da minha idade fazia. Eu era um cara, maduro para a minha idade. Paulo se converteu mais ou menos com uns 25 anos. O cara já tinha se tornado lá um fariseu. Ele já tinha influência no sinédrio, no meio do judaísmo. Ele já estava matando os cristãos. Ele matava cristão. E alguns ele pegava e jogava para serem julgados. Ele matava cristão. Ele era assassino da igreja dele. Ele assolava, ele destruía, ele exterminava. Ele era um assassino. E ele acreditava que ele estava fazendo aquilo para Deus. Você precisa entender isso. Antes de Paulo se converter, ele fez muita coisa. Só que ele se converteu no tempo que Deus queria que ele tivesse convertido. Deus não atrasou na conversão de Paulo. Sabe por quê? Porque Deus já tinha planejado tudo antes do universo ser criado. E isso é uma coisa que você precisa entender na sua vida. Os planos de Deus não estão atrasados na sua vida. O que Deus está fazendo na sua vida está no tempo certo. Porque depois que você entende que você não tem que fazer nada, a pergunta vai, então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que você precisa saber, as coisas estão caminhando no tempo que elas têm que caminhar. Você converteu com 30, era essa a idade mesmo que você tinha que converter. Deus não atrasou com você. Porque Ele planejou tudo. E aconteceu no tempo dele. Mas a Dininha, ela já canta louvor e faz oração. Por que isso não aconteceu comigo? Eu não sei, mas Deus não precisava de duas Dininhas. Deus precisava de um Arthur que converteu com 14 anos, que passou pelo que passou, as experiências boas e ruins, que cresceu no interior, que não cresceu numa família que esbanjava dinheiro, que gostava do estilo de música que gostava. Irmãos, tudo que está acontecendo na sua vida até agora faz parte do que Deus planejou para você. Você precisa entender isso. Você precisa abrir o seu coração, porque Deus não está errando a sua história. Sabe quem que nós somos? Nós que cremos nele, nós somos os eleitos. Dentre muitos eleitos, tinha um punhado de gente. Deus olhou e falou: você eu quero, você eu quero, você eu quero. E eu vou fazer questão de participar intimamente da história da sua vida. E vou me revelar para você. Irmão, você acha que Deus atrasa? Deus não atrasa em nada. Deus não estava ocupado demais, mas Deus precisava que você se convertesse com 25 ou 30, depois de ter passado pelo que você passou, depois de ter vivido o que você viveu. E você precisa ficar tranquilo, porque isso faz parte da história dele. Deus não precisa de 2 Arthur, Deus não precisa de 2 Lucas, Deus não precisa de 2 Eliezer. Deus precisa de alguém exatamente igual a você. Deus precisava de um apóstolo Paulo só de um apóstolo Paulo. Mas você fala: meu Deus, por quê? Será mesmo? Irmãos, como diz a letra dessa música, cada hora perdida tem que te lembrar que não é para você parar. Tudo que a gente viveu sem Deus é um impulso para fortalecer a nossa fé e para dizer para nós: não dá para voltar para aquilo lá. Não dá para voltar para ser daquele jeito. Agora que você está salvo, Deus vai usar tudo que você passou na sua história para poder se relacionar com você e para poder te transformar. Quanto mais tempo você viveu longe de Cristo, mais fracasso você experimentou. Tem gente que fez hora extra para fracassar, né? Em 20 anos ele fracassou o que alguém fracassaria em 40. Fez tanta besteira que, né? Só que aí o cara, quando ele vem para Cristo, ele vem sedento. Ele já está totalmente desiludido com a vida. E Cristo se torna tudo para ele numa velocidade muito maior do que para um outro que não fracassou tanto assim. Você está entendendo? Como que Deus reverte as coisas? Como que a nossa história é escrita de um jeito muito peculiar? Paulo é convertido aos 25 anos. Eu fui com 14. E você está vivendo o que Deus tem para você viver nesse tempo. Outra coisa que a gente precisa entender: Deus não só converteu Paulo no tempo certo, que ele planejou para converter no tempo certo, mas Deus também converteu Paulo e fez Paulo, antes da conversão, nascer, crescer e viver no lugar que Deus queria que ele tivesse nascido, crescido e vivido. Não foi só no tempo certo, mas foi no lugar certo. O contexto cultural, religioso, era o contexto que Deus precisava. E quando nós olhamos para a história de Paulo, é uma coisa muito doida.
Porque nós olhamos para Paulo. Paulo é o cara dos judeus, que sabe tudo dos judeus. E aí quando ele se converte, Deus chama ele para os gentios. Eu acho que Deus queria que Paulo tivesse vivido tanto tempo lá no meio da religiosidade, para depois ele descobrir que não era nada daquilo mesmo, não ter dúvida nenhuma. E aí ele ia poder explicar para os gentios que realmente ele sabia do que ele estava falando, porque ele já tinha passado muito tempo lá fazendo besteira naquele lugar. E Deus precisava de um cara do jeito dele, que tinha vivido o que ele tinha vivido. Quando eu olho para a minha história, eu vejo que nós estamos aqui e nós estamos numa denominação, a Igreja Presbiteriana, que quando ela surgiu, ela trouxe muita libertação para as heresias da Igreja Romana. Há 500 anos atrás, muita coisa foi boa. Só que nós desenvolvemos com o tempo uma escravidão tradicional. E aí nós somos escravos da tradição. É complicado esse negócio. Nós fizemos coisa boa 500 anos atrás, só que aí hoje nós só sabemos falar do que nós fizemos 500 anos atrás, os últimos 500 anos. E aí nós temos que fazer igual era, nós temos que fazer igual era, nós temos que fazer igual era. E aí Deus faz eu crescer aí, ó, no meio desse negócio. Para chegar numa hora ele falou assim, não é assim. Então eu cresci no meio de tudo isso para Deus chegar e falar, eu não quero que você faça desse jeito, igual com Paulo. E às vezes você se pergunta, Deus, por que eu passei isso na minha história? Por que eu tive que viver essas feridas? Por que eu tive que passar por essa escola tão ruim? Por que eu tive que ter essas pessoas na minha história? É bom você chegar numa hora e você entender que aquele não era o jeito de se viver. A gente está estudando Oséias na escola dominical. Oséias capítulo 11, verso 3 fala assim, eu carreguei você nos meus braços e eu te curei, só que vocês não atinaram para mim. Sabe o que ele está falando? Ele está falando que ele escreveu a nossa história desde antes da gente ser convertido. Ele carregou a gente nos braços desde antes da gente ser convertido. Quando a gente vivia uma vida de pecado, ele estava carregando a gente nos braços. Ele já nos livrava de catástrofes muito maiores do que a gente podia viver hoje. Só que nós não percebemos isso. Nós vamos perceber, irmãos, que antes da nossa conversão, Deus já estava conosco. É a gente que não percebia. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Deus está escrevendo a sua história de um jeito perfeito, que vai glorificar o nome dEle, que Ele vai poder te usar do jeito que você é. Quando a gente olha para a história de Moisés, a gente vê que Deus faz Moisés sair lá do meio do povo hebreu e ir para o palácio. E Moisés cresce 40 anos lá no palácio. E aí depois ele fica 40 anos lá cuidando de ovelhas. E depois ele passa 40 anos no deserto. Deus não errou em fazer ele crescer no palácio. Deus podia ter convertido Moisés antes. Ele não tinha se bagunçado com tudo aquilo. Deus precisava ensinar algumas coisas para Moisés. Coisas que ele usou quando Moisés estava liderando mais de 1 milhão de pessoas no deserto, que ele aprendeu quando ele estava lá dentro do palácio. Você se pergunta por que a sua vida fez algumas curvas no passado, e foi porque Deus está te preparando para algo que você não consegue enxergar ainda agora. Deus está escrevendo sua história, Deus está escrevendo a minha história de um jeito perfeito. Deus precisa de uma Luciana que enfrenta dificuldade dentro da casa dela durante muito tempo para você poder seguir Deus, porque a família dela não gosta muito. Deus precisa de uma Daphne que encontra dificuldade de todo jeito dentro da família, porque a família não gosta de mim, sei lá o quê. Deus precisa de um Gustavo que vive 60 anos na cachaça para poder dar um testemunho do poder de Deus, que é diferente da Daphne, da Luciana, de mim, que é diferente de você. Deus precisa, para fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida e revelar a glória dEle na sua história, te dar um pai ruim pra caramba, que você não queria ter, para Ele poder te curar, que você vai ser um milagre vivo. Você passar por traumas de um jeito que você fala, Deus, por que isso? Porque aprove Deus em você revelar o Filho dele, Jesus Cristo,
história da humanidade. Outra coisa que a gente vê acontecendo com Paulo, os processos. O cara se converte, ele vai para a Arábia, fica 3 anos lá, depois fica mais não sei quantos anos aqui. Paulo ficou 10 anos sendo discipulado por Jesus. Tem uma hora que Paulo chega em Jerusalém e é que assim, eu vou abençoar os caras aqui, ninguém dá moral para Paulo lá em Jerusalém. Paulo fica 10 anos sendo trabalhado por Deus nos processos, para ele ter maturidade, para ele entender o Evangelho, para o ego dele morrer. E aí depois de 10 anos ele está lá fazendo tenda, sabe por quê? Porque Deus chamou ele, Deus falou com ele, você vai ser apóstolo, você vai servir. Aí ele achou que era ele que tinha que fazer a parada. Aí ele saiu fazendo tudo, movimentando aqui, realizando aqui, ligando os contatos ali, não, vamos fazer assim, vamos armar eu pregar na sua igreja, vamos fazer isso aqui lá, eu estou chegando em Jerusalém, arma tudo para mim. E aí não deu nada certo, porque ele achou que era ele que ia fazer. Mas quando Deus converte a gente, Ele está avisando a gente que Ele está fazendo algo na nossa história. Então lugar, tempo, contexto, isso é coisa que Deus escolhe. É Deus que escolhe o tempo, Deus que escolhe o lugar, Deus que escolhe o contexto, Deus que escolhe os processos pelos quais você tem que passar. Isso não é coisa que você faz, é coisa que Deus faz na sua vida. Amém? Você está aí? Está recebendo aí? Aí Paulo ele tenta articular todo tipo de congresso missionário, porque aí, agora ele é um apóstolo. De assassino ele passou para missionário? Ué, quem que não vai se eu botar um outdoor desse? Ex-assassino, convertido. Aí ele tenta se promover de todo jeito, gente. Não dá nada certo. Ele vai parar lá, ó, no cantinho dele fazendo tenda. Aí na hora certa ele chama ele. Barnabé chegou, tem um cara lá bacana, parece que Deus me fez algumas coisas na vida dele. Aí eu vou, então manda ele pra cá. Aí ele encontra lá Tiago, Pedro, João. Ele fala assim, eles estenderam a testa de comunhão. Deus está trabalhando os processos na sua vida do jeito que precisa ser. Tem coisa que você tem que aprender, que você tem que estar nesse emprego aí para aprender. É o jeitinho de Deus dobrar você. Você tem que ficar um pouquinho sem dinheiro para aprender algumas coisas da parte de Deus. Você tem que ficar um pouquinho solteiro. Você aprender a depender só dele, porque você não controla o que você tem aí, que Deus te deu. É os processos de Deus. Esse tempo a gente estava aí na igreja, o Lucas e a Bruna. Cadê o Lucas? Está para lá? Tá. E aí, conversando com ele, falei, a gente estava orando aqui na igreja. Deus tinha acabado de pedir a banda para ele renunciou à banda. O pai dele ficou triste, né? Porque o pai dele queria que ele fosse músico e tudo mais. Estava lançando o CD da banda, Deus, larga esse troço aí. Aí largou, sonho ministerial, vamos para o seminário e tal. Eu falei, calma, Lucas. Tem alguns meninos da igreja que foram para o seminário, mas o processo que a gente vive é diferente do processo dos nossos irmãos. Vamos orar. E aí Deus falou, agora é para você casar, não é para você fazer seminário. A gente precisa entender que o que Deus tem para nós é só para nós, não é para mais ninguém. Não adianta a gente querer se espelhar no processo do outro. O processo do outro não é o nosso processo. O jeito de Deus ensinar as coisas para nós não é o jeito que Deus ensina o outro. E aí Paulo tem que ficar lá, quietinho. Depois eles chamam ele e ele vai servir. Outra coisa que a gente vê aqui que Deus prepara: os obstáculos. Deus prepara para nós os obstáculos certos. Nós falamos disso algumas semanas atrás. O nome da pregação lá no YouTube é Arraigados no Fogo Ardente. Tem coisa que é Deus que coloca na frente da gente, assim, ó. Na frente do nosso caminho, Deus arma umas arapucas para nós. Ele coloca lá a armadilha para a gente cair lá dentro, para a gente sofrer com a coisa certa, para a gente poder chorar pela coisa certa. A coisa, nós precisamos entender uma coisa, presta atenção. Às vezes nós olhamos o irmãozinho cometendo um tipo de pecado, que nós falamos assim, esse cara não está sendo santificado. O cara vai lá e enche a cara. E aí a tentação é falar assim, esse cara não está sendo santificado. O cara foi lá e encheu a cara.
Mas às vezes nós temos que entender uma coisa. Deus está acessando algumas áreas dentro do coração dele que nunca foram acessadas antes. Alguns traumas, algumas dores, algumas feridas que Deus nunca mexeu. E agora Deus está chegando lá. Aí o que acontece quando você encosta naquela ferida purulenta de 10 anos que está lá? Dá um tilt no cara. Aí o cara está meio fraco dessa ideia. Ele vai lá e enche a cara. Aí você fala, não, esse cara aí não está sendo santificado. Ó, o cara acabou de tomar um porre esse fim de semana. Não, peraí. Deus está acessando algumas coisas no coração dele que Deus nunca acessou antes. É por isso que ele está dando um tilt. Porque Deus está tratando os pecados dele. E aí ele está reagindo de um jeito que ele nunca reagiu antes. Agora nós vamos sentar com ele e explicar. Eu falo assim, ó, calma aí, cara. Não é assim que a gente resolve. Deus está curando você. Deus está curando você. Só que quando Deus está curando a gente, começa a doer, nós vamos ensinar para você. É assim que você faz. Encher a cara não vai adiantar. Vamos te ajudar a encontrar o caminho. Mas ele está vivendo um processo de Deus. E às vezes ele diz assim, não, o cara encheu a cara, eu estou na frente. Às vezes você está com um monte de ferida guardada, isso sim. E aí você não deixa Deus tocar de jeito nenhum, aí você não dá um piti. Nunca. Irmão, às vezes nós temos que dar piti. Nós temos que dar uma desabafada, chutar, derrubar tudo. Davi fazia isso nos Salmos. Mata esses caras, Deus, eu não aguento mais perseguição. Deus estava lá humilhando Davi. Ensinando que ele não precisava ficar sem inimigo. Ele precisava confiar em Deus tendo inimigos. Às vezes nós temos que parar de reprimir nossas emoções. Nós temos que parar de reprimir os nossos sentimentos. Sabe o que eu vejo Deus fazer demais? Na vida de algumas pessoas aqui. O cidadão começa a gostar da menina ou do menino. E ele, não vou falar mais com a pessoa. Cara, não tem calma. E o cara não entendeu nada. Deus está querendo ensinar a pureza para ele. Como que Deus vai ensinar os limites da pureza para ele? Ou para ela? Então Deus vai lá, o rei da história, o eterno, todo poderoso, e ele fala para um anjo, um anjo cupido, joga uma flechinha ali, mas daquelas pequenininhas, só para dar uma cutucada. Pega o Estevão, anjo, e joga a flechinha da Josefina nele lá. Aí você pega o Sérgio, poderoso Sérgio, joga a flechinha da Cacildes nele. Ah, não esquece, tem o pastor lá, pastor nosso amigo, pastor, você conhece ele, né? Conheço, senhor, estou acompanhando tudo. Joga uma flechinha da fulaninha nele. Aí começa a despertar o negócio. Deus está querendo despertar. Esse é o começo da história. Aí Deus desperta. Aí o cara descobriu que aquela pessoa existia, né? Porque antes ele nem sabia que ela existia. Agora, né? No culto só tem 3 pessoas: Jesus e ela e ele. Ele não ouve nem a pregação. E aí tudo que Deus está querendo fazer é que essas coisas sejam geradas para que o pastor aprenda a dividir as tentações dele com o irmão, quebra o orgulho dele, os dois juntos aprendam a orar, um aprenda a carregar o fardo do outro e ensinar o pastor a ter pureza. Aí o pastor começa a gostar da fulana. E o que Deus está querendo é fazer o seguinte: lide com esse sentimento. Não pare de se relacionar com ela. Eu quero que você aprenda a se controlar. E é Deus que está gerando tudo. Deus não quer que eu case com fulano. Ele só está deixando isso aí acontecer porque Ele quer me humilhar, ensinar eu pedir oração. Porque Ele quer me ensinar pureza e ensinar a me relacionar com a menina e controlar os meus sentimentos sem que eu queira casar com qualquer um que eu me apaixone. Porque o que eu sinto não é mais importante do que eu creio. E Deus não falou nada comigo. E Deus está tratando o meu caráter.
E aí Deus está fazendo o quê? Deus está fazendo eu lidar com os processos que Ele preparou para mim, os obstáculos que Ele preparou para mim. Então o Estevão passa a semana inteira pensando na menina. E tudo que Jesus está querendo ensinar para ele é: quando você está possuído por alguma paixão, algum desejo ardente, o que você vai fazer com isso? Você tem que vir para mim, meu filho. Às vezes Deus deixa o cara lá da igreja machucar seu coração. E Deus sabe o potencial que nós temos aqui. Não só para o bem, mas para o mal também. Ele sabe do potencial. Nós estamos tudo bonito aqui. Tudo bonito aqui. Mas Deus conhece a podridão do coração de cada um que está sentado aqui. E eu que estou em pé aqui. E Ele conhece a nossa capacidade para o mal. E Ele conhece demais. E aí Ele fala assim: Espírito Santo, deixa aquela parte lá do pastor sair para fora um pouco. Aquele negócio que nós não tocamos ainda. Deixa sair um pouco. E deixa sair um pouco e deixa encostar no Ademir. Deixa encostar no Ademir. Deixa o Ademir ser ferido por aquele pecado do pastor. Sabe por quê? Porque Deus está querendo tratar nosso caráter. Então Deus começa a permitir os conflitos, os obstáculos que Ele mesmo determinou aqui no nosso meio, para a gente viver os processos que a gente precisa, porque Ele está escrevendo a nossa história. Amém? Amém. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? O nosso problema não é que nós não conseguimos ouvir Deus aqui na pregação. Isso aqui é uma maravilha. Não é que nós não conseguimos ouvir Deus no meio do louvor. O nosso problema é que nós não conseguimos ouvir Deus quando nós estamos tomando café e botando a colher de açúcar dentro da xícara. O nosso problema é que nós não conseguimos ouvir Deus na hora que Pai, Filho e Espírito Santo, até que nos encontremos outra vez. E aí você levanta o seu lugar. E aí entre aqui e lá em cima você não consegue ouvir Deus. Esse é o nosso problema. É que nós não ouvimos Deus nas coisas mais ordinárias da vida. Nós não conseguimos ouvir Deus quando nós pegamos aquele cano ali, naquele corrimão para subir aquela escada. Esse é o nosso problema. Que nós não estamos ouvindo Deus na hora de viver mesmo. Só que Ele está escrevendo a nossa história. Ele está colocando os processos para nós. Ele está colocando os obstáculos para nós. Deus sabe o que está fazendo conosco. Então nós estamos vivendo o que Deus quer que a gente viva. Mas talvez nós não estamos respondendo do jeito que a Bíblia diz que nós temos que responder. E tudo isso não fui eu que gerei nem você. Vem junto com o pacote do Evangelho. É essa obra maluca de Deus escrever a sua história detalhadamente, intimamente com você. Isso também é coisa que você não precisa se preocupar. Então vamos relembrar. Você se converteu no tempo certo. Você viveu no lugar certo, até aqui. Você está no contexto cultural religioso certo. Você vive os obstáculos que você precisa viver mesmo na sua vida. Tem gente que precisa ter problema com dinheiro. Precisa. É o jeito de Deus tocar o coração. Tem gente que não está nem com dinheiro. Deus tem que tocar de outro jeito. E você está tendo a comunhão com as pessoas certas. Isso tudo você não precisa se preocupar. Deus determinou e Ele vai fazer acontecer. De um jeito, irmãos, que quando nós olhamos aqui, sabe o que a Bíblia fala para nós? Que o apóstolo Paulo, quando ele estava lá evangelizando, ele estava com o pessoal, ele viu o apóstolo Pedro. E o Pedro está falando do Evangelho da Graça. Não, porque... E o Pedro, ele prega para quem? Para os judeus. Paulo prega para os gentios. E aí Pedro prega para os judeus, só que o negócio estava meio contaminando ele. E aí quando eles estão lá junto, a Bíblia diz o seguinte, que Pedro estava com os gentios. Só que quando os judeus chegaram no lugar, Pedro falou assim: não posso ser visto com esses caras, vai queimar meu filho. E aí ele saiu de perto. Aí Paulo falou assim: o Paulo gostava do barraco. Eu tive que resistir Pedro face a face, irmãos. E eu falei na frente de todo mundo: ô Pedro, você está deturpando a mensagem, Pedro. Você está enganando esses judeus aí? Você está fazendo eles pensar que você não anda com os gentios? Pedrão, toma vergonha na cara, Pedrão. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós incluímos todo mundo. Deus colocou uns Paulo na sua vida aí? Corrija você na frente dos outros. Glória a Deus. Você precisa. Você precisa. Eu preciso. Sabe por que eu preciso? Da minha irmã falando uns negócios para mim. O que eu tenho que fazer. Ela tem 17 anos.
Eu sou pastor de igreja. Eu preciso ir lá visitar meu pai no fim de semana e a minha irmã falar que eu estou errado nisso, naquilo outro. Para Deus quebrar minhas pernas, porque eu incho durante a semana. Eu dou uma inflada. Sou pastor da República. Que pastor, meu filho? Vai, ô Arthur, você é folgado. Arthur, você não lavou a louça? Lava a louça aí. Por que nós temos que lavar se não lava? Eu preciso disso, irmãos. Eu preciso de gente chamando minha atenção na frente dos outros. Você precisa disso também. Sabe quem que vai dar conta de programar isso para a sua vida? Para habitar na hora certa? Deus. Deus. Vamos caminhar para o fim. Isso tudo que nós falamos, eu vou lembrar de novo. A hora certa de você converter, o lugar certo onde você cresceu, o contexto, os obstáculos que você está passando na sua vida, seja com a sua família, com o seu emprego, com doença, os processos que você está vivendo de amadurecimento, e a comunhão com as pessoas certas, tudo isso está te lapidando para você descobrir e viver o seu chamado, que é o motivo pelo qual Deus te salvou e não te levou para o céu ainda. É porque Deus tem um chamado para você, Deus tem um ministério para você, Deus tem um jeito que Ele quer te usar, Deus tem poder para colocar na sua vida, Deus tem coisa nova para você, e tudo isso que você está passando está te preparando para viver esse chamado, para ser exponencial dentro do reino de Deus, para ser usado com graça, com poder, para mudar a vida de pessoas, para mudar a vida de gente lá na sua família que está precisando encontrar com Jesus, mas você ainda não está parecendo com Ele, e Ele está te preparando para você ir lá, parecer com Ele, revelar Ele. Se tem uma coisa que eu tenho convicção, é que eu nem comecei a viver o que Deus tem para mim. Eu nem comecei. Eu disse sim para o chamado faz 10 anos. Mas eu tenho certeza de uma coisa, comparado ao que Deus tem para a minha vida, eu nem comecei a viver ainda. Você precisa crer que Deus tem coisa para você. Porque senão, você não tem motivação para suportar tudo que Deus está fazendo na sua história. Todas essas circunstâncias estão te moldando para o seu chamado. E tudo isso está acontecendo pela graça de Deus. Segundo Ele achou que seria melhor escrever sua história. Amém? Amém. Vamos orar? Quero que você, nesse momento, você lembre dessa letra que fala que das minhas feridas sai poder para curar. E cada hora perdida, me lembro que não é para eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou, e toda a terra seja cheia da sua glória. O Evangelho vai fazer isso com você. Vai te dar descanso também de todas essas coisas, para você não se preocupar se você está morando no lugar certo ou não. Para você não se preocupar se você se converteu na hora certa ou não. Para você não se preocupar se você está vivendo muito problema ou pouco problema. Para você não se preocupar se a igreja onde Deus colocou é boa ou não. Porque tudo isso aí, pela graça dele, Ele mesmo está realizando, assim como Ele fez com Paulo. Ele cuidou de todas as coisas para que Paulo se tornasse esse apóstolo fantástico. Cuidou de todas as coisas, e Ele está cuidando de todas as coisas para você se tornar essa pessoa parecida com Ele, essa esposa parecida com Ele, esse marido parecido com Ele, esse filho parecido com Ele, esse pastor parecido com Ele, essa missionária parecida com Ele. O que você precisa fazer é viver todos os dias fazendo a pergunta que vem depois do Evangelho. Então, o que eu preciso fazer, Deus? Porque o Senhor já fez tudo. O Senhor já preparou tudo. Me salvou na hora certa. Eu cresci no lugar certo. A minha igreja é a certa.
Os problemas são os certos. Então, o que eu preciso fazer, Senhor? Agora você está pronto para fazer essa pergunta. Crendo na soberania de Deus, guiando a sua história. Essa é a pergunta. Você pode fazer essa pergunta para Ele nessa noite? Deus, o Senhor já tem feito tanta coisa. O que eu preciso fazer? É pouco que você tem que fazer. Mas pergunta para Ele agora. Ele vai falar com você. Ele vai te responder agora. Acredite nisso. Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigado por falar, Senhor, conosco. Obrigado, Espírito Santo. Tu és aquele que responde, aquele que nos move. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Está tudo sob o seu controle. Tudo está preparado pelo Senhor. Tudo sendo cuidado pelo Senhor. Obrigado por nos dizer qual é a nossa parte, Senhor. Obrigado por nos orientar, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.